Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Analisar, meu canal aqui do YouTube, onde eu falo bastante sobre ciência de dados e inteligência artificial. Gosta desses temas? Já vou pedir aqui para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma live aí que eu for fazer e nenhum outro vídeo, tá? Visto aqui pelo título do vídeo, você clicou aqui, e ou também deve estar vendo aqui do ladinho, isso aqui, aqui do ladinho, o tema do nosso vídeo, que é Introdução ao Data Storytelling. Então, esses slides aqui, ele é uma coletânea do que eu já apresentei, né, no evento da Campus Party aqui em São Paulo, nesse ano de 2024. E eu vou passar por um pequeno trecho dele, que é a gente falar sobre a importância do Data Storytelling, ou seja, da forma como a gente conta e se comunica, né, na forma como a gente conta a história dos dados. Então, esse é um tema super importante, muito relevante para o profissional da área de dados. E se você ainda não está confiante que o Data Storytelling ele é importante, então continua aqui no vídeo que eu acho que eu vou conseguir mudar a sua ideia. Esse vídeo aqui é recomendado para você que quer entrar na área de dados, para você que já está aí nos cargos iniciantes, né, da área de dados, como por exemplo estagiário ou você é júnior. E também é recomendado para você aí que já está no nível de pleno e sênior, mas que ainda sente que não sabe se comunicar muito bem ou sente que precisa melhorar na parte de data storytelling. Ou seja, esse vídeo aqui é para todo mundo que tem interesse em data storytelling. Vamos lá, gente. Diariamente a gente sabe aqui que a gente produz muitos dados, tipo milhões de dados. Então tem uma estatística que saiu recentemente que diariamente a gente produz mais de 402 milhões de terabytes de dados, gente, e não é pouca coisa. 402 milhões de terabytes representa mais ou menos ali 84 trilhões de músicas em MP3, 102 trilhões de filmes em HD, tá, gente? Em HD, 421 trilhões de e-books e até mesmo 421 trilhões de documentos de PDF com mais de 100 páginas, tá? Ou 100 páginas cada um desses documentos. Ou seja, gente, é muita, muita coisa. E aí, como profissional da área de dados, a gente sabe também, e aí para quem não está sabendo, é importante reforçar aqui que os dados por si só, eles não trazem nenhum valor. Então a gente precisa aplicar técnicas de análise, técnicas estatísticas corretas para a gente conseguir extrair ali informações valiosas para a área de negócios. E existem vários tipos de análise de dados ali, vários tipos de analytics que a gente pode aplicar em cima dos dados para conseguir responder algumas perguntas. Então, a gente tem a análise descritiva, a diagnóstica, a preditiva e a prescritiva. A gente aplica cada um desses tipos de análise, a gente consegue responder algumas perguntas, como, por exemplo, a descritiva, a gente tenta responder o que está acontecendo, né? O que aconteceu nos dados. A diagnóstica é o porquê que isso aconteceu. E a preditiva é o que irá acontecer, e já a prescritiva, né, como a gente pode fazer para isso acontecer ou não acontecer, tá? E aí, a grande pergunta, assim, a grande preocupação da grande maioria dos profissionais da área de dados é entender qual tecnologia ele vai aplicar. Se é R, se é Python, aí qual biblioteca que eu vou aplicar, qual que é a melhor tecnologia, qual a melhor ferramenta que eu posso colocar ali. E aí, o ponto é, gente, vocês podem aplicar e utilizar a tecnologia mais foda, a tecnologia mais top, desenvolvida ali de última ponta da área. Só que esse não é o diferencial de um profissional da área de dados, porque qualquer um consegue executar essa ferramenta, qualquer um consegue rodar uma linguagem de programação, rodar um código, né, utilizar o ChatGPT, por exemplo, e aí ele consegue rodar ali aquele código que o ChatGPT gerou. Então, atualmente, para um profissional da área de dados, saber a hard skill não é mais o diferencial, tá? Lembrando que o que eu tô falando aqui é que sim, ela é importante, porém não é o que vai te diferenciar de outros profissionais, tá? Destacar, e também não é o que vai te fazer subir de carreira, tá? Então, infelizmente, qualquer pessoa ali consegue rodar e executar as coisas que a gente faz, tá? Não muito provavelmente com a mesma especialização do que a gente tem, porque você fez o curso, você se qualificou, você entende ali dentro, por baixo dos panos, o que está acontecendo, mas atualmente isso não é o diferencial, tá?
Então, o ponto que eu quero dizer aqui é que você pode sim ser o melhor tecnicamente, você pode ser a pessoa mais top do mercado, você pode ter um monte de MBA, um monte de pós-graduação, um pós-doutorado e tudo mais. Mas se você não souber se comunicar, o seu público vai ficar muito confuso, tá? E aí não tem nada mais frustrante na vida de um profissional da área de dados, que é quando ele, principalmente para um analista, um cientista, que é que a gente tem todo o esforço de aplicar ali técnicas muito inteligentes, técnicas muito robustas, e aí no final ninguém usar isso, né? Ninguém vê valor, ninguém vê sentido naquilo. Às vezes eles ficam até mesmo com a cara, né, desse meme aqui, né, desse cara, do tipo assim, gente, o que que você tá falando, né, isso pra mim, e por que você tá falando isso pra mim, porque eu não tô entendendo nada, né, eu quero que você me responda minhas perguntas. Gente, sim, a comunicação ela tem um peso muito importante atualmente para um profissional da área de dados, principalmente para gente que tem contato direto com o cliente ou com o stakeholder que vai estar utilizando essa ferramenta. Então, sim, gente, profissionais da área de dados ou os cientistas de dados, eles precisam saber se comunicar. E aí, né, poxa, Laura, tu falou várias coisas, me identifiquei. Mas, gente, a gente consegue resolver esse problema utilizando data storytelling. Mas antes, o que que é o data storytelling ou storytelling com dados, tá? Algumas pessoas normalmente sempre pensam, né, quando a gente comenta sobre isso, que é usar gráficos bons, você saber se apresentar, você se comunicar bem, você ser didático, utilizar várias cores ali, utilizar gráficos atraentes. E tá, tudo bem, isso não tá errado, tá? Mas o storytelling com dados, ele é muito mais complexo do que isso. Ele é o conjunto de tudo isso que a gente pensou, tá? Então, o storytelling com dados, ele é uma abordagem para a gente conseguir comunicar os insights que a gente extraiu dos dados, tá? E aí, ele envolve a combinação de todos aqueles elementos que a gente comentou, elementos visuais, os dados por si só, e até mesmo uma narrativa, né? A história que a gente vai estar contando ali dentro. Então, o storytelling ele é a junção de duas palavras, né? Story com telling. Então, o story é história, né? Então, história é o método que a gente vai usar, trazendo isso para o mundo de dados, é o método que a gente vai usar para promover ações do nosso stakeholder, do nosso cliente. E já o telling, né? Tell, dizer, contar, quando a gente traz isso para o contexto de dados, é o seguinte, né? Então, os dados, eles não falam por si, tá? Eles precisam de um contador de história, ele precisa de alguém ali extraindo essas informações dele e passar as informações que eles querem dizer, tá? Então, eu gosto muito, tem muitos livros que falam, né, que ou cientista de dados ou analista de dados, eles são contadores de histórias. Então, a gente tenta extrair informações dentro dos dados e passar ali, ser meio que o advogado dos dados, né? Então, dizer ali para as pessoas o que, que os dados estão falando. Então, a gente vai estar lá defendendo os dados ali junto. Então, gente, o ponto é que as pessoas, elas ouvem estatística, mas elas sentem histórias. Isso porque o nosso cérebro humano, ele foi feito para processar histórias. E isso vem desde a nossa infância, né? Então, desde a nossa infância, a gente está conectado com histórias. E as histórias estão presentes principalmente no nosso entretenimento, né? Em filmes, séries, desenhos de infância. Então, e aí, muito provavelmente você deve saber, porque eu lembro sempre, né, do seu filme favorito de infância, né? Então você vai lembrar ali de toda a história que tá contando. Então, esse é o poder das histórias, porque as histórias elas são memoráveis, a gente lembra, a gente processa as informações de uma forma muito mais tranquila quando são contadas a partir de histórias, tá? Quando a informação é passada a partir de histórias. Então, passando aqui um highlight dos benefícios de contar histórias com dados, é o seguinte: a gente tem um maior engajamento, então as histórias elas conseguem envolver e deixa as pessoas muito mais interessadas. A gente gera uma maior compreensão, porque as pessoas conseguem processar melhor a informação do que a gente está falando, elas conseguem entender melhor o significado dos dados e tem maior memorabilidade, ou seja, é muito mais fácil lembrar de uma boa história, né, do que a gente lembrar de vários números e estatísticas soltas. Então, esse é um dos grandes benefícios de contar história com dados.
E aí muitas pessoas elas cometem um grande erro de achar que estão contando a história, sendo que elas estão apresentando os dados. E aqui eu vou mostrar para vocês essa diferença, tá? Exemplo para vocês, antes da gente entrar a fundo do que é um e outro. Então vamos supor que uma escola pediu para a gente avaliar as respostas de um questionário que foi compartilhado com os alunos. Então o que que a gente faz ali numa pipeline padrão de dados? A gente vai coletar esses dados, vai gerar ali, vai aplicar técnicas de análise de dados, a gente vai compreender ali os insights que a gente teve e sumarizar, ou seja, a gente vai unir todos esses resultados e a gente vai se comunicar, a gente vai passar essa informação para o nosso cliente ou para o nosso stakeholder. E aí, normalmente, a nossa comunicação é bem assim. Ah, então, a gente analisou os dados e a gente viu que o tempo médio de estudo diário dos alunos é de 3 horas. E aí, a gente também viu que 60% dos alunos preferem estudar à noite. E também que 70% dos alunos eles usam vídeos online para estudar. Ok, gente, isso aqui, essa forma de comunicação é apresentar os dados. Então, você está apresentando o que os dados estão dizendo ali, tá? E essa técnica, ela é muito utilizada ali pelos profissionais, eu, inclusive, eu uso bastante, mas ele tem um certo perigo ali, um certo cuidado, dependendo do público-alvo que você vai estar apresentando, porque ele não gera uma ação concreta, uma clareza ali do que precisa ser feito. Então, por exemplo, a escola ali, o intuito dela, tudo bem, é interessante saber, né, todo esse sumário ali dos dados, mas o que que eu vou fazer com isso, tá? Então, é importante a gente tomar esse cuidado nessa forma de comunicação e a gente lembrar sempre de para quem que a gente está apresentando, tá? Porque isso aqui, por si só, ele não vai gerar uma ação concreta. Então, aqui eu vou dar agora um exemplo de como é contar uma história com os dados, tá? Então, eu dividi aqui em duas partes, tá? A primeira parte é a parte de contextualização do problema e dos dados. Então, a gente vai contextualizar o que os dados estão dizendo e os problemas que a gente identificou aqui. E aí, a segunda parte, a gente vai passar uma ação, né? Ou a gente vai passar um ponto de melhoria ali que a escola poderia fazer, tá? Com base nos insights que a gente extraiu. Então, vamos lá. Então, olhando aqui para a contextualização, então a gente consegue ver, a gente vai chegar e falar assim: olha, a gente analisou os dados e a gente viu que os hábitos de estudo dos alunos eles estão mudando rapidamente. E, em média, os alunos dedicam 3 horas por dia aos estudos, mas o horário favorito para estudar é à noite, né? Com 60% dos estudantes preferindo estudar nessa hora do dia, ou seja, 60% dos alunos estão preferindo estudar à noite. E aí ser devido ao fato de que muitos alunos eles estão ocupados durante o dia com outras atividades. E aí, além disso, a gente também identificou que 70% dos alunos eles estão aproveitando a tecnologia, ou seja, eles estão utilizando a tecnologia para poder estudar a partir, por exemplo, de vídeos online como sua principal ferramenta de aprendizado. Ou seja, escola, a gente recomenda para vocês que seja utilizado um método de estudo mais interativo e visual, mais eficaz e atraente para essa geração atual dos alunos. Ou seja, vocês conseguem enxergar ali a diferença, perceberam a diferença? Então, o ponto aqui é o seguinte: no momento que a gente apresentou ali os dados, a gente mostrou de uma maneira direta, né, gráficos, números, por fim, no caso, a gente mostrou estatísticas, né? Então, a gente mostrou tudo de uma forma muito mais direta, muito mais objetiva, tá? Então, a gente entregou para a pessoa uma lista de fatos ali, uma lista de números. E já a parte de contar uma história, a gente deu contexto aos números, né? A gente explicou ali o significado e o porquê são importantes ali. Então, além da gente ter mostrado ali os números, a gente também construiu ali uma narrativa, a gente também ali tentou entender e compreender o porquê, por exemplo, de 60% dos alunos preferirem estudar à noite. Ah, porque pode se dar ao fato de que muitos alunos durante o dia estão fazendo outras atividades, ou trabalhando, ou estão, sei lá, na própria escola, por exemplo, estudando. Então, a gente deu ali vida para os dados. Então, para a gente poder sumarizar tudo isso, quando a gente conta uma história, a gente está ajudando o público a entender não apenas o que está sendo representado ali, mas também o porquê
E aí, né, e daí? Por que que eu preciso saber disso, né? Então a gente está passando ali qual que é a importância e também o que que pode ser feito a partir de todos esses insights. Então, gente, para poder fechar aqui, tá? Espero que eu tenha conseguido passar aqui com clareza para vocês a importância e a diferença entre apresentar dados e contar uma história com os dados. Para fechar aqui, eu gosto muito desse livro, Data Story, e aí a autora ela colocou o seguinte, né? As histórias enquadram os dados de modo que se possa tomar decisões mais rapidamente e inspirar os outros a agirem, ao mudar seus corações e mentes, tá? Então as histórias elas ajudam sim a gente conseguir meio que entrar no coração das pessoas. Vou tentar entrar, vou tentar comover aquele cliente ali a partir do momento em que eu dou vida aqui para esses dados e eu conto uma história com eles, tá? Então, o objetivo maior de utilizar histórias, né, de usar o data storytelling, é conseguir inspirar as pessoas a agirem, né, as pessoas a mudarem ali e as pessoas a confiarem no que você está passando. Então, assim, gente, foi isso. Não esqueça aqui de deixar o like e de comentar aqui o que vocês acharam dessa pequena introdução aqui que eu passei para vocês de Data Storytelling. Espero que eu tenha conseguido passar com clareza a importância do Data Storytelling atualmente. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Tchau!